Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui a gente vai dar andamento ao nosso projeto para comemorar o mês do advogado 2021. Meu nome é Juliana, sou advogada, eu estou vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Santana, São Paulo, e temos aqui hoje o prazer de poder conversar com a doutora Denise Pericini. A doutora Denise pertence à nossa comissão, ela é psicóloga, como todos podem perceber, não é só advogados que compõem a nossa comissão, né? Até porque nós temos outras áreas que interligam com o direito e é importante esse diálogo, inclusive. A doutora Denise é psicóloga, professora, palestrante, já foi mediadora do Tribunal de Justiça de São Paulo e hoje é assistente, ela atua na sua maior parte do momento como assistente técnica na área de psicologia jurídica. Nós vamos fazer aqui, doutora Denise, um formato bem rápido, que a gente quer instigar os colegas, que é trazer algumas informações no sentido prático, no dia a dia do escritório, dos atendimentos, enfim. Então, com essa ideia, a gente fez aqui um formato bem rápido, em formatos de perguntas, e as suas respostas já são a nossa palestra. Já deixo aqui de antemão um convite para que a senhora volte aqui, converse com a gente e que a gente fale muito mais sobre esse assunto. Na nossa última reunião da comissão, né, reunião ordinária, a senhora fez uma explanação perfeita que me deixou muito curiosa para ouvir mais, lhe ouvir, saber mais da sua experiência. Eu tenho certeza que seus conhecimentos vão agregar a todos que vão assistir. Já peço também para que os colegas que estiverem nos assistindo compartilhem nos seus grupos de estudo, seu grupo da faculdade, grupo de estágio, enfim, né? A gente precisa divulgar esse trabalho, esses estudos que são feitos dentro das comissões. Então, já adentrando ao nosso tema, que a senhora vai falar sobre a questão específica do assistente técnico e o que o advogado pode absorver desses seus conhecimentos para a prática do dia a dia. Então, fizemos no formato de perguntas, vou fazer 3 perguntas para a doutora e passo a bola em seguida para a sua resposta. Primeira pergunta: quais os critérios para se nomear um perito psicólogo? Bom, doutora Juliana, em primeiro lugar, eu quero agradecer bastante o convite, né, para participar, né, sempre um prazer aí participar dessa comissão, né, e espero também que seja produtivo aí para as pessoas, né, para os advogados, da OAB Santana e das demais OABs que queiram se dedicar a esse tema, né, que é justamente essa interface do direito com as demais áreas, no caso, com a psicologia, né? Lembrando também que o mês de agosto é o mês do psicólogo, né? No dia 27 de agosto, e aí também existe essa proximidade das áreas, né? Porque o direito regula as normas, né, o comportamento, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Exato. E a psicologia é essa multiplicidade de comportamentos e personalidades das pessoas, né? Então, essa regulamentação que o direito precisa ter é que faz essa comunicação com a psicologia, né? E muitas questões são levadas ao judiciário, justamente, né? A gente começou a ter esse crescimento aí do trabalho da psicologia, né, dentro do espaço do judiciário, e aí foi havendo essa necessidade de se pensar, né, justamente como é que é feito esse trabalho para ele ser de qualidade, né. Então, chegando à sua pergunta, né, os critérios para se ter uma perícia, né, da área da psicologia, a primeira questão é ter que o psicólogo tenha esse conhecimento da ética e também das técnicas e de procedimentos da psicologia, né, as técnicas de entrevista,
conheça, por exemplo, como fazer que a gente chama de rapport. O que é esse rapport? É uma conversa, muitas vezes, com a pessoa, né, que está muito ansiosa, que está estranhando o ambiente, uma criança pequena, né? Então, muitas vezes o profissional precisa ter essa sensibilidade para ir conversando, para tranquilizando, para orientar essa pessoa. Aí ela vai se acalmando, né? Se é uma criança assim está muito agitada, ou está muito ansiosa, ou passou por uma situação traumática, né? E aí o profissional vai deixando ela mais confortável para que possa de fato acontecer a entrevista, né? Então são procedimentos que tem que ter, né? O profissional precisa ter essa experiência, né? Para poder fazer o manejo correto dos procedimentos da psicologia. Tem que ser um especialista na área, né? E eu falo isso principalmente porque eu pego casos envolvendo abuso sexual infantil, quer dizer, casos graves, né? Mas que são feitos por profissionais que não são especialistas na área. Eu já peguei caso que foi avaliado por uma psicóloga de posto de saúde, sem a menor experiência, sem o menor manejo dessas técnicas, né? E justamente por conta disso que precisa ter o conhecimento da área do código de ética, porque está lá, tá bem claro, você só pode assumir um encargo para o qual você tem a qualificação, e se você não puder assumir ou não puder dar continuidade ao trabalho, você tem obrigação de encaminhar para quem possa. E eu já peguei muito perito, né? Eu na função de assistente técnica, pegando muito perito que não era especialista na área e sem essa noção da ética de que quando você não tem qualificação, você tem obrigação de encaminhar para quem possa, né? Então, por isso que... e aí as perícias saem em péssima qualidade. Por isso que precisa ter esse conhecimento. Muitas vezes elas também acabam não sendo... elas não atingem o fim necessário para o caso, né? Para o caso concreto. Como a senhora disse, com relação à criança que sofre um abuso sexual grave, e o perito, não tendo esse cuidado, não sendo da área, aquela perícia se torna praticamente inválida, né? Ela acaba não colaborando para o processo, né? Não, com certeza. Ou então, não sabendo identificar, por exemplo, uma falsa acusação de abuso, né? Não sabendo perceber, por exemplo, uma simulação, né? Que pode acontecer, uma emissão de comportamentos falsos, né? E que ela toma como verdadeiros e ratifica no laudo que aconteceu o abuso, e aí isso pode levar a uma condenação de uma pessoa inocente, fora a imputação de uma falsa memória, no sentido dessa criança ter a confirmação de um trauma que, na verdade, não aconteceu. Sim, com né? certeza. Porque aí foi o perito que falou, né? E sem a experiência, né? Sem essa qualificação necessária para efetivamente fazer uma avaliação de qualidade. Sim, então, Desculpa? Não, disse, com certeza, a senhora está corretíssima com a sua colocação, e ela é de uma importância, porque nós estamos, nesse caso, nesse exemplo hipotético que a senhora trouxe aqui para a gente, que certamente isso acontece na prática, infelizmente. Imagina que um pai é acusado de abusar a própria filha, e aí, além de ter essa acusação, ele vai ser privado do convívio com a criança, né? E a criança com o pai, enfim, até se recuperar isso e até provar que não era aquilo, que não aconteceu, muitas vezes fica, né, um largo espaço de tempo que para uma criança é muito importante, porque está num período de desenvolvimento, né? E ali talvez seja até irreversível, né, doutora? Sim, com certeza. Trauma, essa criança, né, vai crescer com essa crença num trauma que, na verdade, foi implantado,
É absurdo. E então o perito também tem que ter um bom conhecimento na área de avaliação psicológica, sabe? Conhecer os testes. Os testes não são obrigatórios, tá? Mas eles são um instrumento importante. Primeiro que eles são o diferencial da psicologia, né? O teste é um material privativo de psicólogo. Então, a gente tem material para explorar, que muitas vezes, na hora de uma entrevista, por exemplo, a pessoa fala de um jeito, fala tranquilo, fala pausado, fala calmo, e aí, se você vai fazer um teste que avalie justamente uma agressividade e, de repente, dá um score elevado, quer dizer, então você tem um elemento padronizado, você tem um material fidedigno que mostra para você que muitas vezes aquele discurso não é autêntico, entendeu? Uhum. Então, você tem que ter eu acho importante você ter também esse material padronizado, validado pelo Conselho Federal de Psicologia, você tem que estar sempre atento a esse material, né? Para conhecer quais os que são validados e os que não são, para você também poder ter um respaldo ali. Então, muitas vezes o advogado, lógico, não é obrigado a conhecer os testes, mas ele pode, por exemplo, através da consulta profissional, por exemplo, o assistente técnico, e saber, o perito usou o teste tal para avaliar o caso do cliente. Esse teste é válido? E aí o assistente técnico também pode dizer se aquele teste está validado pelo Conselho Federal, se a avaliação foi correta, até para poder, né, no quanto isso pode influenciar na conclusão do laudo, né? Sim. E no que isso possa respaldar na hora da decisão judicial, tendo em vista que muitas vezes esses documentos técnicos acabam embasando as decisões judiciais, certo? Sim, sim. Nossa, Então, interessantíssimo. tem que ter esse conhecimento também nessa avaliação psicológica, não ficar restrito à entrevista, porque, como eu falei, a entrevista pode ser muito superficial, por mais entrevistas se E ele faça, pode estar simulando também, como a senhora mesmo salientou aqui, né? Eu sempre brinco que na entrevista, né, a entrevista com o perito parece entrevista de emprego, né? Aquela coisa assim, a pessoa vai super bem arrumada e fala aquele discurso linear, pausado, aquela resposta pronta para tudo, né? Uhum. Então, parece, nossa, é o pai do ano ou é a mãe do ano, Sim, né? sim. E esses aí testes, doutora, esses testes que a senhora falou, que eles não são obrigatórios, mas que eles fazem parte, né? Eles podem agregar a chance de acertar, a chance de atingir o objetivo são grandes? Eles têm, assim, Sim, aumentam muito. Se for bem aplicado, bem avaliado, eles aumentam muito a chance de você ter uma visão, uma compreensão completa, assim, mais ampla das pessoas. E não é, assim, por exemplo, avaliar a personalidade da pessoa, né, como um todo. É avaliar naquilo que responda à demanda judicial. Então, se nós estamos discutindo guarda de filho, sim, né? Então, eu não quero saber todos os aspectos da personalidade do pai ou da mãe. Eu quero saber no que isso repercute influencia nessa capacidade parental, né? De sim. Exercício da parentalidade, né? Sim, porque muitas vezes no processo de guarda, por exemplo, uma das partes alega que a outra parte não tem condição de exercer, por exemplo, uma guarda compartilhada. E aí a questão do perito e do assistente é essencial. Eu tenho um caso que era uma acusação assim de agressividade, que o pai, que era o meu cliente, não teria a possibilidade de exercer uma guarda compartilhada porque ele é agressivo, né? E eu sempre dou esse exemplo. Eu fiz esse teste específico para avaliar a personalidade. Os scores deu 0.
Olha, Zero de agressividade. que loucura, né? Interessantíssimo isso. E quanto isso é Então, importante, né? O problema é a dificuldade de ter isso no processo, né, doutora? O judiciário não tem condição, não tem pessoal para tanta demanda, né? Porque eu acredito que isso, sei lá, a cada 10 processos, pelo menos uns 5 ou 6, há essa necessidade dessa avaliação, né? com certeza. E se você não tem esse instrumento padronizado para te respaldar, você vai na onda da pessoa. O pai é agressivo, não tem capacidade para exercer a guarda compartilhada, porque ele é agressivo e vai. E pelo que por exemplo, o que eu apurei do score do meu cliente, eram várias categorias, esse teste dividia em várias subcategorias, e na maioria deles deu 0, deu 1,2 máximo aí, né, avaliando de 0 a 10 em cada uma dessas subcategorias. Só um ou outro que subiu um pouquinho para 1 ponto ou 2, né? E o resto 0. Quer dizer, então, e aí eu tinha um instrumento padronizado para me respaldar disso e dizer, olha, até para contestar um eventual laudo de perito que fosse seguir esse discurso da genitora que estava impedindo a guarda compartilhada, eu falar, bom, então, olha aqui, eu tenho um teste que me deu esse resultado e não condiz com essa conclusão. Sim, interessantíssimo. Enfim. Doutora, eu sei que o nosso tempo é meio corrido, então já vou imediatamente para a segunda pergunta. Por que é importante que as partes também tenham um assistente técnico psicólogo, doutora? Não, então, exatamente por essa questão, primeiro desse princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Isso está na Constituição, isso é também do processo, dos códigos de processo, tanto civil como penal, enfim, ele tem essa função de orientar o cliente, tá? Na defesa, né, dos seus direitos, não exatamente do que ele quer, né? Ele pode querer muita coisa, mas nem tudo é legítimo, né? Mas pelo menos nos seus direitos, se ele tem um direito à guarda compartilhada, ele vai, o assistente técnico vai orientá-lo sobre isso, né? E justamente não permitir que essas conclusões de um laudo feito por um psicólogo não habilitado, não capacitado, né, acabem influenciando numa decisão judicial que possa desviar o rumo. Então, como eu dei o exemplo, a mãe fala que o meu cliente não teria capacidade de ter guarda compartilhada porque ele é agressivo. Se a perita não faz mais nada, endossa esse discurso e coloca no laudo que, de fato, ele não tem capacidade de ter guarda compartilhada porque ele é agressivo, e fica nisso, né? E as partes não têm, né? O cliente não tem um assistente técnico que possa dizer, opa, não é bem assim, sim, né? Então, ele vai perder esse direito à guarda compartilhada por conta de uma inépcia pericial. exato. Tá? Agora, se tem lá um assistente técnico que, de fato, analisa, né, o caso, analisa esse laudo, percebe que tem falhas nesses procedimentos, não usou um recurso próprio, enfim, aí ele tem como contestar isso, né? Por exemplo, até outros elementos que precisa ter na perícia, conhecimentos inclusive de psicopatologia e de neuropsicologia, agora está crescendo bastante essa área, né? E conhecimentos também na área do próprio processo, entender a linguagem jurídica, saber quais os prazos, saber ter noção desse andamento processual, saber também sobre a legislação e a jurisprudência. Se você tem um perito que não tenha esses conhecimentos, tá?
e não tem um assistente técnico que possa orientá-los, orientar o advogado, orientar o cliente sobre isso, acaba prevalecendo essa conclusão do Sim, perito. uma conclusão, no mínimo, né, para a gente ser um pouco, não pegar tão pesado, no mínimo uma conclusão imatura, né? Sim, sim, inapropriada, tendo em vista que pode desviar de um rumo, né? Por Sim. exemplo, falar não pode ter guarda compartilhada porque os pais brigam, mas não está isso na lei, né? Então, são esse contraponto que você precisa ter, né? Então, o advogado tem que trabalhar com assistente técnico nesse sentido, alinhar os discursos e a orientação para o cliente exatamente nesse sentido, na defesa dos interesses e dos direitos, né, legítimos do cliente. Sim. E no caso, falando num cliente hipotético também, ele pode ser induzido, inclusive, né, a responder coisas que talvez ele não entenda que aquilo possa prejudicá-lo, né? Ou que possa, no mínimo, trazer uma conclusão precipitada, né, por parte do perito e do assistente. Então, nesse caso, o assistente é fundamental para orientá-lo, para ele entender o que vai acontecer e qual é o melhor caminho a se tomar, né? Quando você tem uma perícia, por exemplo, num caso de acusação de abuso sexual, em que o perito já parte do princípio de que aconteceu, endossa essa ideia, e já começa a entrevista praticamente acusando Sim. O pai, ou enfim, a pessoa acusada. Ele já formou uma opinião antes do atendimento ali naquela conversa. E ele tende a distorcer, a manipular a conversa, né, a entrevista, para direcionar só para que a gente chama de viés de confirmação. Quer dizer, então, eu só vou aceitar os argumentos que confirmem a minha hipótese prévia, né? Eu vou rejeitar tudo que seja contrário ao que eu acredito, por mais plausível que seja. Então, é o que se chama do perito adversarial, né? Esse perito que já parte de premissas e já quer, e só usa os recursos para confirmar o que já acredita e muitas vezes desvia, né, do andamento de uma perícia. Doutora, ainda já caminhamos para o final, até porque nosso tempo já está, pelo jeito, extrapolado. Então, eu vou lhe fazer a última pergunta, depois a gente passa para as considerações finais. A terceira e última pergunta. Que orientações podem ser dadas ao advogado que tenha um caso de cliente que vai para um estudo judicial? Sim. Então, a gente sempre fala de ter esse alinhamento com o trabalho do assistente técnico, né? Para a gente poder orientar o cliente nesse sentido, tá? Para que ele seja bastante espontâneo, para que ele seja autêntico, tá? Fale a verdade, tá? Não simule e nem dissimule nada. Simulação é você apresentar um sintoma que você não tem. Sim. E a dissimulação é você esconder um sintoma que você tem, né? Então, quando começa a acontecer isso, a entrevista já se torna inautêntica, e se o perito perceber, né, tem grandes chances aí de prejuízos, né, de insucessos na hora da sua pretensão. Então, é ser autêntico, ser espontâneo mesmo, né? Vai tranquilo para a entrevista, não tenta assim, simular nada, e expor, né? Expor a realidade da situação, né? E tem que entender bastante que o perito psicólogo não é um mini juiz, tá? Ele não está lá para julgar, ele não está lá para avaliar, né? Ele vai fazer a avaliação dele dentro dos recursos que ele tem, mas ele não está lá para julgar as pessoas, né? E sim para compreender, né? E também não é o profissional para resolver o caso, né?
Ele vai ouvir, ele vai fazer essa escuta, né? Ele vai usar os procedimentos dele de entrevista, dos testes, enfim, do que for necessário para a compreensão do caso. Ele não pode fazer nenhum tipo de orientação, né? Sugestão, nada, né? Ele tem que entender e aí fazer os encaminhamentos que sejam os melhores aí, né? Que atendam aos interesses e direitos das pessoas envolvidas, se for para psicoterapia, se for para uma mediação familiar, para as oficinas de parentalidade, enfim, o que for melhor aí, né, que atenda, por exemplo, os interesses de menores, tá? Enfim, o que for mais indicado aí para as pessoas envolvidas. É isso. Doutora Denise, eu gostaria de pedir que a senhora fizesse as suas considerações finais e a senhora pudesse diferenciar, de uma forma bem simples, rápida, a diferença entre perito e assistente técnico. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas confundem os termos, né? Uhum. E eu já ouvi, inclusive, alguns colegas falando do perito se referindo ao assistente técnico e o contrário também. Então, queria que a senhora falasse também das suas considerações finais, pudesse diferenciar um pouquinho do perito e do assistente técnico, e queria que também, que eu sei que a senhora tem algumas obras publicadas nessa linha, nessa área, se a senhora puder mencionar essas obras para que, caso algum colega tenha interesse na leitura e se aperfeiçoar nesse assunto, se a senhora pudesse também destacar para a gente aqui qual das suas obras a senhora indicaria para nós que tem a relação com o tema falado sobre hoje. Tá certo. Então, vamos lá. Eu acho que a psicologia jurídica expandiu bastante, tá? Essa comunicação com o direito ela tem que ser contínua e ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Ela expandiu até bastante, desde a época que eu comecei, já tem até sub-áreas maiores até do que na época que eu comecei. Então, é uma ciência que está em expansão. Os dois trabalhos precisam estar conjugados o tempo todo, porque vão se desenvolver e ambos se beneficiam desse desenvolvimento com bastante pesquisa, né, na área. Então, quanto mais, tanto psicólogos como advogados que possam se dedicar a isso, né, toda a sociedade se beneficia, né? Então, sempre vai ter esse trabalho. Diferenciando, né? O perito é o profissional nomeado pelo juiz, tá? Ele pode ser o concursado do Tribunal de Justiça do Estado, ou tem também os cadastros de peritos, tá? Eles são chamados peritos ad hoc, em que o profissional pode atender no seu próprio consultório, ele recebe essa demanda do juiz, mas ele não trabalha dentro do fórum, ele pode trabalhar no seu próprio consultório, né, e recebendo as pessoas, ele entrevista as duas partes, ele é imparcial, ele é neutro nesse sentido, né? Ele vai ouvir as duas partes, ele vai ouvir as pessoas todas envolvidas, terceiros, então ele está para responder a essa demanda judicial, né? Porque é o juiz que está demandando para ele. Mas as partes também podem contratar o seu próprio assistente técnico, tá? E aí é um profissional, é um direito que a pessoa tem, mas que a pessoa também pode abrir mão e falar, não quero ter um assistente técnico, não tenho possibilidade de ter um assistente técnico, que tem a questão dos honorários, enfim. Mas está lá, e, enfim, é uma forma de, como eu falei, de ter o profissional que faça o contraponto quando você tem uma situação que você precisa reforçar, né, a defesa dos seus direitos, né, numa situação grave, polêmica, como uma interdição de idoso, por exemplo, saber se ele vai ter condição de capacidade para a vida civil ou não, né, ou se vai ser uma tomada de decisão apoiada, se de repente uma tomada de decisão apoiada poderia resolver melhor do que interditar completamente,
ou uma guarda de filho, ou uma acusação de abuso sexual, são situações frequentes ali nas situações de família e que, muitas vezes, a pessoa precisa, né, vai acabar precisando de uma assessoria maior aí, né? Sim. Enfim, e aí ele é obras. Desculpa só um pouquinho, o assistente técnico, ele é parcial, sim. Ele sim. está a serviço do seu cliente. Sim. Tá? Ele não tem compromisso com a parte contrária. Tá? Sim. Então, só para deixar essa última coisinha ali para não esquecer. Agora, em relação às obras, eu tenho, inclusive, uma que já está na sua 5ª edição, está chegando aí pela editora Juruá, chama Psicologia Jurídica no Processo Civil Brasileiro. Eu não tenho ele ainda porque está para chegar, né? A gente acabou de mandar agora, né? A editora deu a última devolutiva para já produzir, né? Começar a imprimir. Eu acho que a partir agora de setembro já deve estar à disposição aí. Eu tenho o Mediação e Guarda Compartilhada, Conquistas para a Família, esse está em 3ª edição, 2018, mas já estou vendo ele está disponível, tá? Para quem quiser, pela editora Juruá, todos pela editora Juruá. Mas eu já estou aí articulando aí para a nova edição. Então, em breve teremos novidades editoriais aí. Interessantíssimo. A senhora tem um trabalho constante nessa área, né? Com certeza. E eu gostaria que a senhora deixasse aqui também registrado os seus contatos, suas redes sociais, seu e-mail. Tá certo. Se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como que o pessoal faz para lhe encontrar? Como é que a senhora está? Tá. Eu tenho uma conta de Instagram, o @dmpericini, uma conta de Facebook também, dmpericini. Tá. E o celular é 011, São Paulo, 984521479. Obrigada. Nós vamos deixar também registrado aqui, depois que a gente fizer a edição do vídeo, a gente vai deixar esses contatos também registrados para quem quiser. Eu acho que é importante prestigiar, inclusive, o seu trabalho, né? A senhora tem uma experiência. Já quero deixar aqui também, em nome da comissão e da UAB Santana, parabéns a todos os psicólogos pelo seu dia 27 de agosto, né? Obrigada. E já também antecipar, doutora, um convite para que a senhora volte aqui, que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Eu vejo que a senhora tem brilho no olho quando fala sobre isso, né? A senhora gosta do que está falando, a senhora domina o assunto. E a gente podia, inclusive, de repente, pegar uma das suas obras e vir aqui e a senhora fazer uma espécie de um painel para a gente. Se a senhora topar, a gente pode agendar aqui um convite. Quem sabe, de repente, a senhora traz um livro para a gente sortear, para quem estiver participando. Com certeza. Não, tá joia. Assim que sair, assim que ficar pronta essa edição, eu falo sim, aviso sim. Né? Quero parabenizar também os advogados pelo dia 11, né? Que também você vê a proximidade das ciências de comemorarem os seus dias no mesmo mês, né? A importância, datas, né? muito próximas. Com certeza, faz sentido. O advogado não fica sem o psicólogo, a gente precisa do psicólogo, do assistente social, do psiquiatra, do médico, enfim, né? Os peritos, os assistentes técnicos. Multidisciplinar, né, doutora? Com certeza. Todos nós precisamos de todos, né? Exato. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua paciência, por ceder um pouco do seu tempo, sair da sua rotina para vir aqui conversar com a gente. E nos vemos na nossa próxima reunião da comissão. Já fica aqui antecipado também o nosso convite nas nossas redes sociais da Comissão de Direito de Família e Sucessões da UAB Santana. É só entrar em contato com a gente, se quiserem mandar perguntas para a doutora Denise, será encaminhado a ela, ou então nas redes sociais e nos e-mails e nos contatos que ela deixou aqui. Muito obrigada, foi ótima. Eu agradeço. Foi ótima a conversa. A acolhida da comissão. Ótimo, adorei, a senhora é incrível, de uma simplicidade, com uma naturalidade, fluiu o assunto
muito bem. Um grande abraço, parabéns a toda a sua categoria, a todos os seus colegas. Parabéns aos advogados. Muito nos ajudam. Também. E um grande abraço. Ótima tarde para vocês todos aí também. Obrigada. Até logo. Obrigada. Até logo.